Veja agora as principais notícias publicadas no portal fatomaringá.com nas últimas 24 horas. Motociclista morre ao cair na PR-82 entre Cianorte e Terra Boa. A dinâmica do acidente registrado pela Polícia Rodoviária Estadual no quilômetro 447 da PR-82 em Jussara e que levou à morte de um motociclista de 43 anos ainda não é clara. De acordo com o relatório divulgado pela Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 19 horas, quando os policiais chegaram ao local, o homem já estava morto e os vestígios deixados na trajetória que a moto percorreu não deram indicação de envolvimento de outro veículo. O Paraná receberá nos próximos anos investimento de 1,1 bilhão em 11 novas pequenas centrais hidrelétricas. Nesta quinta-feira, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior recebeu representantes da Associação Brasileira de Pequenas Novas Hidrelétricas, além de empresários e empreendedores do setor, para detalhar o planejamento dos novos projetos. Adquiridas no 39º leilão do Ministério de Minas e Energias, as centrais serão construídas nos municípios de Nova Cantu, Laranjeiras, Altamira, Itaguajé, Colorado, Paranacite, Toledo, Cerro Azul, Clevelândia, Honório Serpa, Moreira Salles, Tuneiras do Oeste, Goiuerê, Boa Vista da Aparecida e Cruzeiro do Iguaçu. E o Paraná foi contemplado com 11 PCHs, que são pequenas centrais hidrelétricas dentro desse leilão. E isso vai trazer para o Estado um investimento privado de 1,5 bilhão, em torno de 1,5 bilhão de reais, nessa construção dessas centrais hidrelétricas. Além dessa construção, nós estamos falando também de 7 mil empregos que serão gerados durante o período dessas obras, que vai de 2 a 4 anos, dependendo da hidrelétrica. E com esse projeto consolida o Paraná cada vez mais como o maior gerador de energia do Brasil e energia limpa. O Paraná produz cerca de 18% de toda a energia gerada no Brasil. E, além disso, 97% de toda essa energia gerada é energia limpa, renovável, é energia gerada com o compromisso do cuidado ambiental, que é o que nós estamos fazendo, dando de exemplo para o mundo. 7ª Conferência Estadual da Cidade discute o futuro dos municípios paranaenses, com o tema Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, Caminhos para Cidades Inclusivas, Democráticas, Sustentáveis e com Justiça Social. O encontro estadual é uma etapa preparatória para a 6ª Conferência Nacional das Cidades, prevista para ocorrer de 6 a 9 de outubro em Brasília. O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, fala sobre o evento. Bom, um momento importante aqui, uma grande conferência das cidades, justamente para ter a possibilidade de pensar o futuro das cidades do Paraná. O Paraná caminha bem, com programas muito pontuais, que têm transformado a vida da população. Asfalto novo, iluminação de LED, equipamentos que ajudam as cidades florescerem. E nós queremos isso, cidades pequenas desenvolvidas, cidades polo com dinamismo econômico, o mais importante, cidades esse ambiente para que as pessoas possam viver felizes. Então hoje um importante debate com lideranças, com articuladores de todo o Paraná, esse evento importante, produtivo, de diálogo, sobretudo de sonhos, para a gente construir o Paraná cada vez mais forte e justo. Prossegue até dia 8 de setembro na Praça Raposo Tavares, em Maringá, a 26ª edição da Expo Flor. A feira disponibiliza mais de 500 variedades de plantas e flores, com preços que vão de R$ 5 a R$ 235. Parte da arrecadação da exposição beneficiará 4 entidades assistenciais de Maringá. A Expo Flor abre todos os dias às 9 da manhã e fica aberta até às 9 da noite. Primeira estimativa da safra 2025-2026 mostra aumento na produção de soja e milho no Paraná. A análise é do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. Veja o que diz o técnico do DERAL, Edmar Gervásio. O plantio de milho no estado do Paraná da primeira safra deve ter um incremento de área neste ciclo. São esperados, na primeira estimativa do DERAL, aproximadamente 315 mil hectares que deverão ser plantados ao longo de agosto e setembro. Esse volume de área é em torno de 12% maior que o ciclo anterior. E, se confirmado esse volume de área, devemos colher mais de 3 milhões de toneladas do cereal no estado.
Já em relação à soja, o plantio deve ser realizado em aproximadamente 5,8 milhões de hectares. Isso representa um crescimento marginal em relação à última safra de aproximadamente 0,6%. Se confirmado esse volume de área e em condições normais, devemos produzir mais de 22 milhões de toneladas de soja nesse ciclo. O crescimento de soja em termos de área e de milho deve-se principalmente à redução da área de feijão e em algumas situações a área evoluiu sobre áreas de pastagens. 46º FEMUSIC, mostra musical, acontece de 10 a 12 de setembro no Teatro do Sesc e terá show de encerramento no dia 13 com a cantora Zélia Duncan. Mas já neste domingo, 31 de agosto, a Orquestra Jovem do Sesc abre a programação do festival com apresentação no Parque do Ingá, a partir das 11 da manhã. Detalhes com José Carlos Leonel. De 10 a 13 de setembro, Maringá recebe mais uma vez o FEMUSIC e esta será a 46ª edição. Mas as atividades deste grande festival que ilumina culturalmente a cidade começa já a partir do dia 31. Eu estou com o Ricardo Agostini aqui do Sesc de Maringá e ele vai falar pra gente. Já no domingo, dia 31, a gente tem uma experiência bastante importante que tem muito a ver com vocês, né? Uma orquestra do Sesc de Maringá que vai tocar lá no Parque do Ingá. Isso, é legal dizer que eu chamo de criador e criatura, porque o FEMUSIC acontece em uma semana, né? Então, qual que era o anseio de um gerente antigo, o seu Antônio Vieira? Ele falava, poxa, em uma semana vem gente do Brasil todo, o que você falou, leva essa força cultural para a cidade, mas as semanas depois, e o resto do ano? Então tinha um projeto que era FEMUSIC 365 dias, que era fazer FEMUSIC o ano todo. Como a gente pode fazer música e cultura o ano todo? Montando um centro de difusão musical, que surge em 2011. Em 2013, cria-se esse projeto de educação musical, de formação de músicos. Então essa orquestra é muito legal porque ela é fruto do FEMUSIC. O FEMUSIC, nesse anseio de fazer cultura o ano todo, gerou um centro de ação musical, um centro de difusão musical, que gera essa orquestra, que surge em 2015, 2016, já tinha alunos para montar uma orquestra. Hoje, 12 anos depois, ela tem 60 músicos, né? Já tem aluno que foi para tocar em Brasília, Curitiba, Pelotas, que é quase no Uruguai, né? Rio Grande do Sul. E que vão estar lá no Parque do Ingá às 11 horas da manhã neste domingo, né? E às 11 eles vão estar lá. Por isso que é importante fazer a abertura e o encerramento, porque é fruto do FEMUSIC, né? Uma grande oportunidade para o maringaense perceber aquilo que vai ser, né? Esse festival que é tradicional em Maringá. Sim, com 48 anos, né? Teve 2 anos que não teve, por isso a edição 46. Mas ele nasce em 77. É um dos mais antigos festivais do Brasil, que ainda está nativo. Dia 10 a gente abre o festival, abre a noite aqui nesse palco, com um artista maringaense, né? A Marilene Tenório, compositora, cantora. A gente abre a noite, então o FEMUSIC vai ser aberto por um maringaense. A gente tem 3 selecionados, que é o festival, né, no âmago ali, que são as pessoas virem de outros estados e mostrarem, né, a arte dela. Mas tem representação paranaense, né, Maringá, aí a gente começa com Maringá, né, tem Minas, tem São Paulo, tem gente de todo canto. Aí a gente encerra com um show de abertura. A gente vai encerrar a noite de abertura com o show do Salomão Soares e Vanessa Moreno. Que beleza. Que é uma coisa mais, assim, musicalmente, cara, é o fino do fino, assim, é uma mulher que tá em todas as paradas. Essa questão de execução musical. Vai ser um show que eu não vejo a hora de chegar dia 10 para sentar aqui e assistir. E depois de tudo isso, o grande finale, dia 13, lá no Calil Haddad, tem uma festa muito grande, com um grande nome e novamente com uma orquestra, com a Orquestra Maringaense. É importante todo mundo ter consciência que esse é o encerramento, né? Mas o FEMUSIC, 10, 11, 12, 13, são 4 dias totalmente distintos. Quem você vê no dia 10, no dia 12 é outra pessoa. Então é legal convidar todo mundo pro dia 10, 11 e 12. Que é o que você disse, que é o festival na sua essência. Os selecionados, dia 11 e 12 são os selecionados. E dia 13 a gente está com a Zélia Duncan. Abre com a nossa orquestra Jovem Sesc Paraná, que é a orquestra que está em Maringá. Ela é a referência no Paraná, não é Curitiba, não é lugar nenhum. É aqui que está a referência musical do Paraná, no Sesc. E a Zélia encerra a noite. Futebol. Acontece neste sábado, em modo contemporâneo, todas as 10 partidas da última rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.
A Sociedade Anônima Maringá Futebol Clube entra em campo às 5 da tarde no estádio regional Willie Davis e, além do forte time do Caxias, líder absoluto da primeira fase da competição, terá pela frente um dilema para resolver. Os detalhes com José Carlos Leonel. Uma vitória neste sábado às 5 da tarde no Willie Davis contra o líder absoluto da primeira fase da competição do Brasileiro da Série C, para quem sabe beliscar uma classificação que dependeria de outros resultados que em alguns casos são até mais prováveis do que o êxito do Dogão sobre o Caxias. Com seus 22 pontos, se o Dogão, que só venceu 4 vezes no campeonato e que nas últimas 14 rodadas só ganhou uma vez, batesse o Caxias, chegaria a 25 pontos. Se isso acontecer e se o Ituano perder para o Náutico, se o Confiança não passar de um empate com o rebaixado Retrô, se o Botafogo da Paraíba não vencer o Anápolis em Goiás, se o Ipiranga e Figueirense não passarem de um empate, se CSA não passar de um empate com o Brusque e se o Floresta perder para o São Bernardo em casa, então Maringá terminaria a fase em 8º colocado. A pergunta que fica é: o maior milagre é o Confiança não derrotar o Retrô ou o Dogão vencer a Locomotiva Grená? Sim, porque todos os outros resultados são plausíveis de acontecer, menos esses dois aí. O certo é que enquanto o Casarim sonha com a vitória e com essas combinações, ele também deve estar pensando em fechar a casinha e tentar segurar os gaúchos para garantir pelo menos o pontinho que salva o Dogão do rebaixamento sem necessidade de ter que contar com tropeços de Itabaiana e Anápolis. É algo que não pode ser desconsiderado, porque se trata de um ponto que vale por 2 temporadas inteiras. Se perder para o Caxias, Maringá precisará contar com a sorte, porque nem o Anápolis e nem o Itabaiana poderão passar de empates contra Botafogo e ABC. É um dilema que deve estar tirando o sono de todo mundo na diretoria da Sociedade Anônima Maringá Futebol Clube, porque o rebaixamento representa não só retrocesso de categoria, mas perdas econômicas, de investimentos, de contratações, de nível e de tudo um pouco. Jogar para empatar e quem sabe vencer, jogar para vencer e arriscar de perder. É um dilema que se resolverá durante a disputa de pelo menos 8 dos 10 jogos da 19ª e última rodada da primeira fase dessa famigerada Série C. À parte as partidas entre Ponte Preta e Londrina e Tombense e Guarani, os outros jogos são de interesse do Dogão. Vai ser com olhos no campo e ouvidos colados no radinho que o torcedor vai viver os últimos minutos regulamentares de pura paixão desta Série C. Casarim disse na abertura da coletiva de imprensa nesta quinta-feira que vencer a gente quer sempre, mas depois falou também em fazer um grande jogo para deixar uma boa impressão ao torcedor. E isso não dá para saber exatamente o que significa em termos de ajustes técnicos e táticos para uma peleja que vale alguns milhões de reais. Acredito muito nesse jogo, que a gente possa fazer um grande jogo, deixa uma boa impressão para o torcedor, deixa uma boa impressão interna para todo mundo, né? Os jogadores estão cientes disso, a gente vem conversando muito desde terça-feira, conversamos agora há pouco aqui. Essa é a ideia, deixar uma mensagem muito positiva com tudo que o Maringá fez durante o ano, tudo que fez nos últimos anos. Boa sorte ao Dogão, ele vai precisar e muito. A gente volta em breve com mais uma edição. Fique bem informado. Leia o fatomaringá.com.